Aê, imparável! Pois é, cara, infelizmente nós perdemos, pra mim, o maior comunicador que já pisou sobre a face da Terra, Silvio Santos. O Cenoura Bravanel. Mas antes de ir, ele deixou muitas lições, muitas coisas que nós podemos utilizar nos nossos negócios e principalmente na nossa vida, né? Silvio Santos era um cara de caráter, era um cara de palavra, era um cara que ajudava os outros sem exigir nada em troca. Há um tempo atrás eu tinha um quadro aqui no meu canal chamado Códigos do Sucesso, onde eu contava a história de grandes pessoas, de grandes celebridades. E eu fiz isso com o Silvio. Eu decidi resgatar esse vídeo aqui no meu canal em uma forma de homenagem, até porque na época o meu canal era bem flopado e tinha poucas visualizações. Hoje, com certeza, vai ter mais visualizações que naquela época e é uma forma de eu homenagear esse grande ícone e esse grande ídolo para mim, um grande ídolo pessoal. Eu sempre admirei a maneira com que o Silvio Santos era ele não precisava imitar ninguém, ele não precisava forçar a barra, ele simplesmente era o que ele era e isso fazia com que ele fosse um ser único e um ser imitado por tantos outros. Então fica aqui a minha homenagem contando a história do Silvio e fica aqui também a minha gratidão por todos os ensinamentos que ele me deu, mesmo sem nunca ter me visto. Tamo junto, onde quer que você esteja, que seja muito abençoado, eu tenho certeza que você tá do lado de um pai maior, é nóis. Fica aí com a história do Cici. De camelô a bilionário, conheça a incrível história de sucesso de Silvio Santos, o rei da comunicação brasileira, e veja também quais os códigos que nós podemos extrair dessa jornada como empreendedor e como comunicador. A história que eu vou contar a vocês é real. Não há nem um pouco de fantasia. Tá bom. Meu nome é John Wayne e você está na Live dos Imparáveis assistindo ao programa Códigos de Sucesso. Hoje, quando se fala em Silvio Santos, logo lembramos dos famosos bordões Maoi, vem pra cá e da sua risada insubstituível. Porém, por trás desse homem de sucesso existe uma jornada de muito trabalho, esforço, fracassos, perseverança, resiliência e, por fim, o sucesso. Hoje eu vou contar pra você um pequeno resumo da trajetória desse ícone brasileiro e mostrar quais são os hacks e códigos que podemos extrair dessa jornada incrível. Nascido no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1930, Cenoura Bravanel, que foi o nome de batismo de Silvio Santos, teve uma infância sem muitos contratempos. Estudou em escola pública e desde a infância já fazia seus negócios com os colegas, vendendo doces no intervalo. Quando Silvio tinha seus 14 anos, seu pai começou a enfrentar sérios problemas com jogos de azar e perdeu grande parte do patrimônio da família. O dinheiro que ele ganhava durante o dia, perdia à noite nos jogos e esse foi o ponto de virada de Silvio Santos. Revoltado com a situação de sua família, aos 14 anos largou um curso de contabilidade que estava fazendo para trabalhar e ganhar o próprio dinheiro e também ajudar em casa. 2 meses mais tarde ele acabou retornando e concluiu o curso, porém não parou mais de trabalhar. Você perguntou o quê? Por que você nunca fez um programa, você já me respondeu. Eu digo que se o regime comunista amanhã me acordar dizendo assim, Silvio Santos, que virou comunista, virou? O que eu tenho que fazer? Plantar cana, eu vou ser o melhor plantador de cana. Eu vou doutrinar e vou ser chefe do partido, não para ganhar dinheiro, nem pelo poder, pela satisfação de fazer o melhor de mim. Agora, eu digo também, se chegar um partido de ser agora é o partido não trabalhista, o que é isso? Não precisa trabalhar, só jogar buraco, ler, nadar, pescar, eu mudo de país. Então, respondendo a você, se amanhã mudar o regime, seja ele quem for, como eu já disse no jornal, o que é o presidente? O presidente é um homem como eu, ele vai ao banheiro, ele tem dor de barriga, tem dor de dente, tem briga com a mulher, tem que pagar a escola dos filhos e tem o trabalho que eu tenho. Ele só é presidente e eu sou animador. Eu não consigo ser presidente, ele não consegue ser animador. Somos 2 homens em posições idênticas. Eu tenho respeito por ele tem respeito por mim. Nos respeitamos. Mas eu digo, para terminar, que se eu amanhã não tiver mais nada, mas se eu tiver a minha voz, eu no Rio com 14 anos era camelô e vendia canetas e outras mercadorias em português. Agora eu vendo em português, em castelhano e também vendo em inglês. Só que meu inglês é like Tarzan, like Indian. Mas dá para vender caneta e dá para ganhar a vida. Porque eu não como mais do que as minhas torradas, para não engordar. Eu não visto mais do que as camisas 3 ou 4 que eu gosto. E eu não calço mais do que 2 ou 3 sapatos que eu gosto, embora tendo 50. Respondi? Obrigada, e se amanhã eu souber falar inglês bem, aí, ó, eu posso até ir para os Estados Unidos ser animador. Vou fazer meia hora de programa por dia e vou ganhar $1 milhão ou $1,5 milhão por ano
como ganha o Bob Barker e outros animadores. Eu vou dar uma mãozinha se precisar. Pessoal, vamos ver. Acabou? Ou tem mais alguma pergunta? Com esse pequeno trecho de um vídeo de Silvio, podemos ver a veia empreendedora dele e também o fato de não ter medo de fazer o que for preciso para tirar o seu sustento. E uma outra qualidade, ele vai sempre dar o melhor que puder em tudo que fizer. Visionário, antes de aceitar o primeiro emprego, Silvio fez uma análise de mercado e percebeu que o salário era muito baixo e que não valeria a pena vender o seu tempo por tão pouco dinheiro. Precisava apenas de uma ideia que o ajudasse a trabalhar menos e ganhar mais. Com tão pouca idade e com uma ideia bem definida de escala, ele foi buscar a sua oportunidade. Andando pela Avenida Rio Branco, ele teve uma excelente ideia. O Brasil estava na época das primeiras eleições e em 1946 o Brasil iria voltar a votar. Andando na avenida, Silvio percebeu um homem gritando e vendendo capinhas para os títulos eleitorais e observando, ele viu que o estoque acabava muito rápido. Com uma visão fantástica de negócio, esperou o homem vender todas as capas e o seguiu para ver onde ele fazia suas compras. Ele viu que as compras eram feitas em um atacado com uma margem de 100% de lucro. Silvio esperou aquele homem sair e comprou a sua primeira capinha com 2 cruzeiros, afinal era todo o dinheiro que ele tinha. Lá estava o pequeno Silvio Santos com a sua primeira capinha na mão, então saiu dali, foi para a avenida, impostou a sua voz e começou a dizer que estava com a última unidade em mãos para que o povo aproveitasse logo aquela super oferta. Vendeu aquela capinha, voltou ao comércio, comprou 2 e assim ele foi fazendo, multiplicando o seu investimento. Começava então a nova profissão de Silvio Santos, ele se tornou camelô. Silvio vendeu desde capinhas para títulos a canetas e chegava a faturar o equivalente a 3 salários mínimos por dia como camelô. Porém, a profissão não era só alegria. Várias vezes a fiscalização batia e Silvio acabava perdendo toda a mercadoria. Um dia, discutindo com um dos fiscais, Renato Maria Lima, que era o diretor de fiscalização da prefeitura, como Silvio era menor, poderia inclusive ser levado ao juizado. Porém, com o desenrolar da discussão, Renato notou algo especial naquele garoto. Viu que Silvio era diferente e tirou um cartão de seu bolso. Esse cartão era de um amigo de Renato que trabalhava na Rádio Guanabara. Silvio, que não tinha nada a perder, foi até lá e numa dessas deucidências da vida, ao chegar na rádio estava acontecendo um concurso de locutor com mais de 300 inscritos, dentre eles Chico Anísio e José Vasconcelos. Silvio Santos venceu o concurso e logo em seguida foi contratado como locutor da Rádio Guanabara. Porém, 2 meses depois voltou a ser camelô porque o salário na rádio era muito baixo. Tempos depois, com saudades do rádio, Silvio começou a trabalhar na Rádio Continental em Niterói. Seu programa era das 22 à meia-noite e Silvio tinha que sair correndo para pegar a última barca Niterói-Rio. O espírito empreendedor de Silvio, sempre ligado, percebeu que as viagens de barca eram muito monótonas e silenciosas e percebeu que poderia dar uma animada no ambiente. Ele queria colocar caixas de som nas barcas. Porém, sem dinheiro, foi até uma loja de eletrodomésticos e trocou as caixas de som por publicidade no seu programa. Em pouco tempo, Silvio já era o corretor de serviços de alto-falantes e chegou a ser um dos maiores vendedores de cervejas do Rio de Janeiro, com os seus bares dentro das barcas. O desejo de Silvio por ter seu negócio próprio aflorava cada vez mais. Quando um de seus amigos, Manuel de Nóbrega, que era o dono do Baú da Felicidade, passava por alguns apertos financeiros, apresentou a Silvio a empresa que ficava dentro de um galpão, pequenininha. Silvio decidiu juntar-se a ele e criaram uma das maiores empresas do nosso país. Silvio Santos decidiu em 1962 alçar novos voos. Estreava então o programa Vamos Brincar de Forca. E antes disso, o Silvio acabou fazendo várias caravanas. Inclusive, uma curiosidade que talvez você não saiba, quando ele pergunta lá para as moças da onde é a sua caravana, é por conta desse tempo. O Silvio era itinerante, trabalhava em vários circos e apresentava o seu programa para muita gente. O sucesso do programa Vamos Brincar de Forca foi estrondoso e Silvio, que era locatário de um horário, ele nunca foi funcionário, teve alguns problemas com a emissora. Em 1971, o seu contrato com a Rede Globo estava vencendo e Silvio foi procurado pelos executivos da emissora, dizendo que gostariam de renovar o contrato com ele, porém precisavam mudar algumas cláusulas. Silvio disse que renovaria com prazer o contrato, porém não aceitaria inovações ou alterações no seu programa. Dias depois, Roberto Marinho, diretor da Rede Globo, ligou para Silvio Santos perguntando o que estava acontecendo, que o programa dele não estava mais no ar.
Silvio explicou ao Dr. Roberto Marinho e ele disse: se os diretores não querem você, eu quero. O contrato foi renovado de acordo com as normas que Silvio Santos determinou e Silvio permaneceu por mais 5 anos na TV Globo. Tempos depois, a relação com a Rede Globo acabou ficando áspera e Silvio decidiu mudar de caminho. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Adquiriu então 50% das ações da Rede Record e finalmente era sócio de uma estação de TV no Brasil. Em 1981, com um investimento de 40 milhões de dólares, nascia o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, e Silvio Santos marcava mais uma vez o seu nome na história da TV brasileira. Muitos veem Silvio Santos apenas como o apresentador, o comunicador, o irreverente, porém, poucos o veem como o grande empresário e empreendedor que é. Ao longo de sua trajetória, Silvio criou o grupo Silvio Santos, um conglomerado de empresas em um modelo circular. Todas as empresas estão interligadas, um negócio puxa o outro para frente. Só um pequeno exemplo para você entender. Logo no começo do programa Silvio Santos, o único anunciante que tinha lá era o Baú, que já pertencia a Silvio Santos, e o espaço publicitário não estava sendo bem utilizado. Silvio decide então criar a empresa de publicidade Silvio Santos Publicidade Limitada. E para aumentar o alcance do Baú, ele começou a realizar sorteios de casas. Nascia a construtora Cisan. Tempos depois, Silvio passou a vender produtos a crédito e nascia a empresa chamada Baú Financeira. Depois vieram os sorteios de carros e junto com eles a concessionária Vimave. Pouco tempo depois, com todo o dinheiro dos investimentos e tudo dando muito certo, Silvio Santos decidiu adquirir um banco, o Pan-Americano, que viria a ser a maior dor de cabeça de Silvio em 2010, por conta de um rombo que aconteceu nas finanças do banco. O banco foi vendido em 2011 por 450 milhões de reais para o BTG e também o Baú da Felicidade tempos depois seria vendido para o Magazine Luiza. Após um período bastante nebuloso, Silvio conseguiu contornar a situação e segue hoje com as empresas do grupo Silvio Santos firmes e fortes, uma alavancando a outra. Hoje, durante a programação do SBT, você pode observar vários anúncios da Jequiti, que é a empresa de cosméticos do Silvio Santos. Isso deixa muito claro a capacidade administrativa e a visão empreendedora de Silvio Santos. Hoje, o grupo Silvio Santos é composto pelo Hotel Jequitimar, a Cisan, que é o braço imobiliário, Liderança Capitalização, da famosa Telecena, o SBT, Jequiti Cosméticos, que é a maior aposta de Silvio depois do banco, e também a TV Alphaville. No auge de seus 89 anos de idade, Cenoura Bravanel, ou como todos conhecemos, Silvio Santos, deixou seu nome marcado não só na história da televisão brasileira, mas na história do nosso país. Talvez não haja no mundo um personagem de TV tão conhecido, respeitado, tão imitado e tão amado como o nosso Silvio Santos. E também não podemos esquecer do empreendedor, que saiu lá de uma capinha de título eleitoral e se tornou o gestor de um dos maiores impérios do nosso país. Agora veja o que Silvio Santos tem a falar sobre empreendedorismo e já eu volto ao vivo com você para o nosso quiz e também com os códigos de sucesso que eu extraí dessa trajetória linda de Silvio Santos. Tá bom. Alguns segredos do Silvio Santos, empresário, para nós, para mim, Gerson. Uma das coisas que não deve preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você vai entrar em qualquer mercado, não importa que esse mercado tenha um líder e que você nunca possa se aproximar do líder, se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas.
E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam. Se importe com aquilo que você vive o seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de camelô a ser banqueiro.